Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Universidade Financeira. Hoje a gente vai conversar sobre a estatística econômica. Antes, só para você se situar, a gente vem falando sobre a divisão da economia, a gente falou sobre a divisão tradicional da economia, depois a gente deu a primeira aula sobre a primeira fase dessa divisão moderna da economia, que a gente vai dar a segunda aula aqui hoje. E a primeira aula foi sobre a teoria econômica. Hoje a gente vai falar sobre a estatística econômica e é interessante você entender o seguinte. Quando Hicks propôs a estatística econômica como a segunda fase da divisão moderna da economia, ele também separou e desmembrou a estatística econômica em mais duas fases. Então eu vou colocar aqui na tela para você um esquema que talvez deixe um pouco mais claro o que eu quero passar sobre essa divisão aí da economia. As duas fases que Hicks então propôs para separar a estatística econômica, elas são compostas de algumas atividades. Eu quero que você entenda a respeito do tema, né? Quando a gente vê estatística econômica, o que a gente lembra? A gente lembra logo de coleta de dados, seleção de dados, exame de dados. Então é justamente por aí que está a resposta quando a gente parar para pensar o que é a estatística econômica, como é que se classifica a estatística econômica. Então, a gente tem duas fases dentro da estatística econômica e a primeira delas é composta pela coleta, seleção e exame dos dados econômicos. O que acontece? Para a gente poder formar um parecer ou um juízo a respeito de um fato ou fenômeno, nós precisamos coletar dados. Desses dados coletados, nós precisamos selecionar. E desses que foram selecionados, nós precisamos examinar. Então essa é a primeira fase da estatística econômica. São 3 verbinhos para você aprender. Coleta, seleciona e examina. O que? Dados econômicos. Show de bola? Então é basicamente o seguinte, você pega as quantidades e os elementos que já são conhecidos e que já vão te ajudar a formar um parecer e você coleta eles, seleciona eles e examina eles, a fim de preparar esse parecer. E aí a gente tem a segunda fase, que a segunda fase ela vem com um verbinho muito interessante, que é um verbinho de complementar. Então eu já coletei os dados econômicos, eu já selecionei os dados econômicos, eu já examinei os dados econômicos. Ué, Pedro, por que tem uma segunda fase chamada complementar? Faltou alguma coisa? Não. Quando muitos dados e informações não são obtidos de forma satisfatória, lá na coleta, se lembra que a coleta é o primeiro verbinho da primeira fase aí da estatística econômica? Então, quando você na hora de coletar, você não obteve informações e dados de forma satisfatória, é preciso que você complemente, faça um preparo complementar, né? Que você complemente através das estimativas os dados e as informações que você coletou. E aqui a gente encerra a estatística econômica para se preparar para a aula que vem, que é a economia aplicada. Eu posso só rever com você essa aula daqui? Espero que sim. Vamos lá. A estatística econômica, depois da teoria econômica, que a gente viu na última aula, que é dividida em microeconomia e macroeconomia, é a segunda fase aí, segundo Hicks, da divisão moderna da economia. Essa fase da estatística econômica, ela se classifica também em duas fases. A primeira fase são 3 verbinhos, coleta, seleciona e examina os dados econômicos. E a segunda fase é o preparo complementar por estimativa, que acontece uma vez que muitos dados e informações não são obtidos satisfatoriamente lá na hora da coleta. Show de bola? Então a gente já está preparado aqui, agora que a gente entendeu que a estatística econômica coleta, seleciona, examina e complementa os dados para poder ir para a economia aplicada, que é justamente aonde estão compreendidos os exemplos dos fatos e fenômenos contemporâneos, né? São as referências que vão esclarecer as perguntas, as questões que os economistas formulam. Economia aplicada é algo que eu gosto bastante, então na próxima aula eu vou me empenhar em transmitir esse conhecimento da melhor forma possível. Eu espero te ver por lá. Um forte abraço e a gente se vê.